no campo missionário. E é muito bom. A paz do Senhor a todos os irmãos, boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa Missões às Nações na nossa TV Web As Nações. Toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado às 19h15 e nós estamos trazendo uma série de entrevistas com os nossos irmãos e irmãs que foram missionários, são missionários, estiveram no campo, que têm a experiência do campo missionário, fizeram muito pela obra missionária, e é muito bom essa conversa, é muito bom esse bate-papo, essa troca de ideias, essa experiência, as histórias de tudo que eles viveram no campo missionário. E hoje nós temos a alegria de estar conosco a nossa missionária, a irmã Luíde. Olá! Ela faz parte da equipe de missões, sim, né? A nossa equipe de missões, que atualmente está à frente do trabalho missionário na nossa igreja. Sim. A Luíde, ela é responsável pelo projeto Pés Pequenos. Isso. E a Luíde tem uma experiência missionária vasta, já esteve fazendo missões em outras nações, já esteve participando de projetos missionários aqui no Brasil também. É uma irmã muito ativa na nossa igreja e é uma bênção, né? Luíde, dá boa noite aí para o nosso público. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Eu estou bem nervosa aqui, mas bem feliz por estar aqui nessa entrevista. Vamos aí compartilhar, né, um pouco do que o Senhor já nos ajudou a fazer, do que já servimos ao Senhor aqui na nossa igreja e também nas nações. Amém, glória a Deus. E, irmã Luíde, vamos iniciar do início mesmo. Como é Tá que bom. foi o seu início na fé? Você vem de uma família evangélica, seus pais, conta aí o início da sua fé. Pronto, eu nasci na fé, né? Eu me amostro muito falando isso. É mais fácil, né? Eu nasci na fé, mas eu aceitei Jesus. Eu não lembro o ano, mas eu lembro o dia até a roupa que eu estava. Eu lembro. Eu morava nessa época no distrito de Amanari, porque eu sou de Guaiúba. Nasci em Guaiúba, mas eu sou cearense de coração. Cearense não, né? Maragopense. Já comecei, né? Parece que eu estou no meu programa, só fazendo meme. Mas eu nasci na fé, mas aceitei a Jesus. Lógico. Sim. Também tem o mesmo pensamento. Porque não, às vezes a gente tem crianças na igreja que nasceram na fé, mas não confessaram o Senhor ainda, e não está valendo. Eu também tenho esse pensamento do ato de você abrir a sua boca e confessar. E confessar. Eu tenho esse pensamento também. Mas você vindo de um lar cristão, seus pais já eram evangélicos, né? Sim. Então você já nasceu, você via seu pai, sua mãe vindo aos cultos, levavam você ao culto. Sim. Você ia para a escolinha das crianças, você Ia. tinha todo aquele já conhecimento de como é que funciona a igreja evangélica, como é que é o culto, as pregações, tudo isso não era novidade para você. Não, é verdade. Desde logo, você já se engajava na igreja, participou de quê nos ministérios, nas igrejas? Pronto. Desde assim, como eu nasci na fé, meus avós também já serviam ao Senhor. Então, vem da família desde a minha bisavó, e da parte da minha mãe e dos meus avós da parte do meu pai. Então, eu já conhecia, né? Nasci dentro da bleia, como a gente fala, né? Dentro da assembleia. E então, eu já conhecia. E eu participava das salinhas. Quando eu vim para cá, para Maranguape mesmo, ali eu fui para a congregação do Novo Maranguape. Quando você veio da Manari para cá, né? Para a sede. Da Manari, nós voltamos para Guaiúba e depois retornamos para cá, para Maranguape. Aí fui me congregar no Novo Maranguape. Eu vim para cá em 94. Acho que pouco tempo depois o pastor de Paulo chegou aqui no Maranguape. Então você veio mais ou menos nesse período, ano de 1994. Isso. E já
já procurando uma igreja para se congregar, a sua família. Aí no meio na nossa rua tinha as irmãs que se congregavam no Novo Maranguape. Não tinha ainda a congregação da Área Verde, né, que é a que eu me congrego hoje. Então, a gente foi todo mundo no Novo Maranguape. E eu fui... A gente tem a escola bíblica dominical, né, era nos domingos pela manhã. Aí eu era da salinha das crianças. Quando eu passei de uma salinha para outra, eu já fui auxiliar a tia da salinha que eu era menor, né? Então, desde daí eu já comecei a me engajar com as crianças. Já eram aquelas salinhas que tem hoje lá no Novo Maranguape, já era daquele jeito? Não, ainda era a igreja que o tempo pequeno, que onde é a casa hoje, né? Ah, sei. Aí era naquela igreja ali. Então, a salinha das crianças funcionava ao redor ali, naquele terreno, era onde tinha as crianças. E daí, quando eu saí da classe dos menorzinhos, que eu fiquei maior, aí eu já fui ser auxiliar da professora da turminha menor. E daí foi nisso que eu comecei com as crianças. E depois desse trabalho com as crianças, teve momentos em outros departamentos ou sempre focando, o seu chamado foi trabalhar com as crianças? Bom, eu fui ser representante de missões, né? E eu me encontrei sendo representante de missões, porque quando eu terminar a minha faculdade de pedagogia, eu vou fazer antropologia. Porque eu amo a cultura, eu amo saber de onde aquelas pessoas vieram, como que vivem, isso é interessante para mim. E sendo representante de missões, você aprende isso, precisa estudar sobre o país, né? Com certeza. Então, assim, eu me encontrei total. Eu disse, não, eu estou perfeita aqui, não precisa mais nada, eu trabalho com as crianças e trabalhava como representante de missões. E eu caí, assim, como a gente fala... Caí de paraquedas, sendo representante de missões. Nem imaginava, nem pensava em trabalhar representante de missões? Eu não tinha envolvimento nenhum com missões. Era só criança? Só criança. O que eu máximo fazia era fazer coreografia com as crianças para apresentar no culto de missões. Mas ser da equipe de missões, não. Daí o irmão me falou, o irmão que era na época, que eu ia trabalhar junto com ele em missões. Não. Aí no dia da posse eu não fui para o culto, mas isso não impediu dele convocar. Isso. Ele, irmã Loide vai fazer parte da equipe de missões. Só que o fazer parte dele, irmão Sidney, eles saíram da nossa igreja e eu fiquei só. Aí eu fiquei desesperada, porque o que eu sabia fazer era cuidar das crianças, que não é fácil. Mas ser representante de missões era outra coisa. E eu fiquei desesperada com aquilo. Eu fiquei só durante um tempo, até que Deus levantou uma equipe, e daí as coisas começaram a dar certo. É muito interessante o que você está falando, Luide. Se tiver algum irmão representante de missões, né, nos assistindo, que você escute bem o que a irmã Luide disse, porque ela, quando foi ser representante de missões, ela viu um peso, ela viu uma responsabilidade, né, grande, que é esse departamento na nossa igreja, que nós trabalhamos com muito amor e dedicação. Ela que está falando que quer estudar mais para aprender mais sobre os povos, para poder, com esse conhecimento, fazer um trabalho ainda melhor por missões. Para você que está em casa, para o representante de missões, você ter a noção da responsabilidade que está sobre os nossos ombros, né? Que está sobre nós. Foi delegado essa missão para nós, todos nós, a equipe de missões do campo e todos os representantes de missões nas congregações, junto com seus pastores honorários, têm essa responsabilidade, têm esse zelo, têm esse cuidado para fazer o melhor no departamento de missões da sua igreja. E o departamento de missões, eu considero o trabalho assim que exige mais excelência da nossa parte, sabe? E eu me atrevo a dizer que os melhores dirigentes são os representantes de missões. Dali sai bons pastores honorários, né? Porque ele enfrenta a igreja, digo enfrentar assim, porque no nosso culto missionário, que você vai tratar sobre ofertas, sobre falar sobre o povo, você tem que fazer um culto de missões que agrade a igreja. E você tem que se esforçar, porque gera esforço. A gente tem essa ideia, tinha pelo menos a ideia de quando era culto de missões,
ninguém gostava, culto de missões, hoje eu não vou, né? Isso. Eu ouvia muito isso no começo, quando eu cheguei na igreja. Quem foram os pioneiros sofreram, Quem né? foram os pioneiros sofreram, né? Porque era muito comum ouvir isso, de que, hoje é culto de missões, eu não vou não, vou quando for o próximo culto, Isso. né? Era uma luta. A gente atrair, a gente conseguir prender que eu digo, é a atenção das pessoas, sim, para o culto missionário, trazendo informações, trazendo notícias. No início não tinha muito essa coisa da internet, né, da pesquisa. A gente se pegava muito revista que tinha que montar o mural porque não tinha data show. Não tinha data show. Era tudo mesmo aquela criatividade mesmo, você bolando ali aquelas ideias. Quer dizer, hoje está muito mais fácil você trabalhar no departamento de missões. Tá muito, os recursos são vários, né? Isso. Então tá aí todo o aparato para quem for representante de missões fazer o melhor nesse departamento. Eu queria só assim, uma coisa que aconteceu comigo quando eu era representante de missões, duas coisas. Não lembra acho que foi na época que o irmão começou a se congregar. A gente lembra do DIP? Lembro do DIP. Nós fizemos um dia inteiro, a gente passava o dia na igreja, era um dia dedicado mesmo à igreja perseguir, nós tivemos uma gincana, e a nossa equipe, que era do nosso distrito, a gente ganhou. O Distrito 3 ganhou. Sim. Eu lembro, eu tenho um troféu lá em casa. Pronto. Foi assim, naquele tempo ali, foi bem difícil naquela época. E eu vi assim Deus agindo na coreografia das meninas. A gente ensaiou de uma forma e depois tivemos que mudar. De última hora, né? Sim, tem que mudar essa coreografia. Isso, eu escolhi uma música e quando foi depois eu fui olhar, a música era de adoração a uma deusa. Eu lembro. Então, assim, a gente não tinha como saber muita coisa. Tivemos que mudar na hora. E no dia foi a coisa mais linda do mundo. Foi emocionante. Foi emocionante, assim, e garantiu a vitória do nosso distrito. E assim... Ficou linda aquela apresentação. Ficou muito, eu nunca vou esquecer aquele dia. Pessoas choraram vendo aquelas crianças dançando ali. Elas sofreram junto comigo nessa troca da coreografia. Mas eu queria falar algo assim, para o representante de missões, para entender o quão precioso é o trabalho. Quando eu estava no Novo Maranguape, teve um dia, um culto, que a oferta missionária foi bem pouquinha. E o representante de missões se desespera, né? Quando a oferta de missões você fica, o que eu estou fazendo de errado? Pronto, a gente se desespera. Jesus, aí eu precisava falar com a igreja sobre a oferta. E hoje é mais fácil, os crentes estão mais convertidos, mas antes era muito difícil. E eu estava com muito temor nesse dia. E sempre assim, que Deus fazia algo por mim, que Jesus fazia algo por mim, eu dizia assim, Jesus, tu mereces um cheiro na testa. E fazia assim como se fosse a testa de Jesus. Era a minha maneira de agradecer, né? Hoje eu tenho outras formas. E quando foi no culto, eu fui para frente ali no Novo Maranguape, e eu comecei a falar a questão das ofertas, né? E só que eu estava tremendo, porque naquele dia eu não estava bem para fazer aquilo, mas a gente precisava fazer. E nisso tem a Érica, filha da Lena, do Novo Maranguape. Sei. Eu lembro que a Érica foi chegando na igreja e quando eu percebi, ela estava do meu lado. E eu falando com a igreja, ela disse, tia Loide, baixa aí. Aí eu disse, irmãos, eu só falar aqui com a Érica, porque a Érica quer falar comigo e eu volto já para falar com os irmãos. Eu estava no altar, assim, no púlpito, eu me abaixei. Quando eu me abaixei, irmão Sidney, lá vai eu chorar. Ela veio e deu um cheiro na minha testa. Oh, Deus. Na hora eu não entendi. Só que quando eu me levantei e fiquei de frente para a igreja de novo, eu senti assim, tanto do meu lado direito e do meu lado esquerdo, como se vários braços viessem, eles me sustentaram aqui. Glória a Deus. Foi a coisa mais linda que eu já senti na minha vida. E eu consegui falar com a igreja sobre a oferta. E no caminho, e os irmãos entenderam a mensagem, o Senhor trabalhou. E eu vinha no caminho, eu fiz muito aquele percurso da igreja da Novo Maranguape para a Área Verde sozinha, fiz muitas vezes. E eu vim agradecendo a Jesus
porque ele tinha me dado aquela experiência de ter me sustentado e que a igreja tinha recebido. Eu não lembrava do que eu fazia quando agradecia a ele. E eu disse, Jesus, muito obrigado, porque tu me sustentou, tu me abraçou, como tu é maravilhoso. E sabe o que foi que ele disse para mim? Bem no meu ouvido, ele disse assim, eu te devolvi o cheiro. Aí eu chorei. Até chegar em casa eu chorei. Eita, porque glória. Jesus, ele merece todos os cheiros do mundo. Mas eu... É verdade. Só que eu entendi o valor do trabalho do representante de missões. O quão o Senhor fica feliz em a gente ficar à frente da igreja, a gente ouvir, às vezes, algumas coisas, né? Que tem sempre irmãos que falam. Mas o Senhor, ele se agrada tanto do trabalho do representante de missões, e eu pude viver essa experiência, e eu vou para a eternidade lembrando Que do que o Senhor tremendo. fez. Que tremendo, interessante. Entramos no assunto do representante de missões, nós não tínhamos nem pensado né, nesse caminho. Que tremendo, irmão Luíde, porque que sirva para todos os nossos representantes de missões, que eles possam ouvir esse testemunho. Eu falo também de experiência própria, porque foi a minha primeira missão na nossa igreja, foi trabalhar com representante de missões. As duas coisas que eu fiz na igreja, ser representante de missões e depois fui convidado a ser pastor honorário de algumas igrejas nossas. Sempre foi as áreas que eu trabalhei na igreja e não me arrependo e dou glória a Deus por tudo aquilo que ele pôde fazer. Sim. E eu fico feliz no seu testemunho, da sua experiência, porque não é fácil a gente tentar transmitir para a igreja a necessidade do missionário que está lá no campo. E muitas vezes nós participamos de reuniões e nessas reuniões nós temos que transmitir para a igreja o pensamento da oração pelo missionário, o pensamento do ofertar ao missionário. Sim. E muitas vezes cabe ao representante de missões naqueles poucos minutos que ele tem ali, né, antes da pregação. Antes da pregação, o representante de missões tem ali aquele tempo para poder trazer a notícia missionária, falar do missionário, incentivar a igreja a orar por nações. É muita coisa, num sim. tempo pouco. Então, que os representantes de missões agarrem essa ideia com todo amor, com todo carinho, e que a igreja olhe para o seu representante de missões como alguém que Deus colocou ali. Sim. Que o seu pastor chamou e convidou aquela pessoa porque Deus depositou nela aquela confiança, que ela vai fazer o melhor. Então, é muito importante essa área, esse ministério do representante de missões. E nos acompanhando, né, nós temos algumas pessoas que estão nos assistindo. A irmã Aline, ela coloca Luíde, é um presente de Deus para as nossas vidas. Aline é uma bênção, Aline. É uma bênção. Olha aqui o missionário, nosso irmão Laércio, olha a responsabilidade. Aprendendo, irmão Laércio. Rapaz, aprendendo com as experiências, olha Meu Deus. só. Ai, irmão, como você é tão importante para nós, você e sua família. Como ele é generoso, né? Como ele é generoso, irmão Laércio. Você é um estímulo para nós, para a nossa igreja. Você não tem ideia de como a sua vida, da sua família, injetam na igreja como um todo uma alegria e uma satisfação em poder ajudar missões. Tenha certeza disso, viu? Em nome de Jesus. O irmão Misalbe, eu sou do momento em que tínhamos o coral dos jovens, o coral do grupo das senhoras, e ainda no templo inicial com o pastor Chaguinha. O irmão Misalbe colocou aqui. Não, eu não sou do tempo do pastor Chaguinha. Eu cheguei aqui, ainda era o pastor Pedro Ribeiro, e logo após já foi o pastor de Paulo. Eu só conheço o pastor de Paulo. Eu não peguei um outro pastor, eu não sei das histórias dos outros, só conheço do pastor de Paulo até agora. Eu não conheço a experiência com outros. E irmã Luíde, trabalhando no departamento de missões, com tanto esforço, tanto carinho, dedicação, passava na cabeça um dia ser missionária? Até um certo tempo, não, assim. Como eu falei, eu me encontrei sendo representante de missões e, no meu entender, estava tudo muito bem. Eu não precisaria fazer mais nada. Porque
Hoje eu não sou representante de missões, mas eu me meto, entendeu? Eu sou super metida. Quando tem o culto na minha congregação, porque o meu sobrinho é representante de missões. Daí eu vou lá, ninguém precisa dizer, ele nem precisa, tia, não, eu já vou, eu sou super metida no que diz assunto a missões, né? Eu me ofereço mesmo para fazer, porque eu gosto. Gosta, né? Tem aquela responsabilidade, Sim, né, de sim. querer ver o culto bonito. E assim, se você sabe fazer o bem e não faz, está pecando. É Então, verdade. eu já, pelo tempo, a gente aprende a fazer, né? Então, como eu sei fazer, para mim é tranquilo. Mas assim, chegou um tempo, foi quando eu fui para o Maranhão. Mas antes, eu fui para ter uma experiência de como era viver como missionária. Não que eu queria ser uma missionária. Porque desde que eu era criança, irmão Sidney, eu tinha sonhos, não expectativa, sonho mesmo, é dormir e sonhava, com símbolo das nações. Eu nunca sonhei evangelizando ninguém das nações, não. Era um sonho muito específico. Eu sonhava interpretando símbolos e eu entendia no sonho os idiomas das nações. Eu sonhava que eu via o céu, as estrelas, eu era criança. Então, quando a gente não é de uma igreja que não é envolvida em missões como a nossa, é difícil identificar uma chamada. Hoje não, se você falar com as nossas crianças, eles sabem o que é ser missionário. Eles entendem quando eles têm uma chamada missionária, porque a gente respira missões. Missões, é verdade. Né? Então, e eu sonhava que as estrelas formavam como se fossem palavras e só eu sabia entender. Eu sonhava, um dia eu tive um sonho, era como várias cadeiras e elas como se fossem várias nações. E eu estava nas cadeiras e elas tinham envelopes e eu tinha que selar. Eu tinha o selo das nações. Então, assim, mas eu nunca atribuía a missões. Eu não entendia, né? Não entendia. E quando eu, sendo representante de missões, o Wilson, filho do irmão Adesson, daqui da nossa igreja, ele me falou do curso de missões em Imperatriz, no Maranhão, que era gratuito e que seria interessante eu fazer. E daí foi quando surgiu essa ideia de, vamos viver 2 meses como missionário. Mas de dizer que eu queria, que estava no meu plano, assim, apesar de que as irmãs dizem, a irmã Teliane do Novo Maranguape, ela falava muito, Deus vai te levar muito longe. Eu achei que eu ia viajar, né? E Deus vai ainda te levar muito longe. O meu pai, Deus sempre falou, ele ainda continua falando com ele a respeito das nações que eu iria. Então, meu pai sempre soube que eu seria uma missionária. Mas eu mesma nunca tinha visto por esse lado. Os outros viam isso em você, mas você não conseguia ver. Não. Só depois, quando eu cheguei, né, para ir para o Maranhão, foi que meus olhos foram abrindo sobre isso. Sei. Foi. E lá essa experiência no Maranhão, o que, meses? Foram 2 meses. 2 meses? Sim. Eu nunca tinha saído de casa, né, para ir, assim, uma viagem longe, em outro estado, nunca tinha ido. Foram 24 horas de ônibus. Eu saí daqui 7 horas da noite da rodoviária e cheguei lá às 7 horas do outro dia. Mas antes de eu ir, eu muito apreensiva, eu sou muito intensa, assim, né? E eu muito apreensiva, e eu me lembro nessa época, quem era o diretor de missões no Tempo Central em Fortaleza era o pastor Francisco Paixão. Eu lembro. E ele chamou e soube que iriam 11 pessoas do Ceará para a Imperatriz. E nesse período, ele mandou chamar todo mundo para uma reunião. E eu fui para o Tempo Central. Quando eu cheguei lá, estava tendo reunião dos representantes. Fiquei lá sentada, não lembro quem estava, se já era o irmão Hélio com a irmã Rosinha, né? Não lembro. E eu fiquei lá sentada, esperando que terminasse a reunião dos representantes e que os outros chegassem, para a gente conhecer e ouvir o que ele tinha a dizer. Nisso, o irmão Paixão vem de lá da reunião e entra na sala onde eu estava. Ele perguntou quem eu era. Aí falaram para ele que eu era de Maranguape, estava ali para ir para a Imperatriz. Quando ele entrou, ele perguntou, ele olhou para mim, ele sentou e disse, Deus tem uma palavra para você. Eu tenho algo de Deus para lhe dizer. Aí eu fui olhando assim para ele, né? Isso foi em 2009. E ele me deu uma palavra, disse que o Senhor que estava me levando, que o Senhor, se eu chorar, tu já sabe, é eu, que o Senhor estava cuidando de mim, que Ele ia providenciar tudo, e falou muitas coisas. E nesse dia acabou que ninguém foi, só eu. Para o Maranhão.
Não, para reunião. Para reunião. E eu conheci o pessoal daqui do Ceará dentro do ônibus, já indo para a Imperatriz, foi que eu fui conhecer as pessoas. Então, assim, quando eu cheguei no Maranhão, tudo assim novo, né? Eu nunca tinha saído de casa e tal. Era bem intensa as aulas, a gente estudava a semana, final de semana, nós íamos fazer o prático. Nós chegávamos na congregação, o pastor descansava, porque nós tínhamos que fazer a escola bíblica, fazer evangelismo, fazer tarde de louvor e dirigir o culto. Tinham que aprender a prática. Isso, a prática. E a gente fazia isso no final de semana, era bem intenso e bem cansativo também, mas por ser só 2 meses, né, precisava correr. E nesse período aconteceu lá um congresso de escola bíblica dominical e a gente foi participar. E quando eu cheguei lá, quem estava pregando era a irmã Joane Bentes, que é a tia Jo, né, que é do departamento de infantil. Não conhecia a tia Jo, tem uma coisa errada. Então, assim, ela é uma referência para mim nessa questão. E eu queria só botar um pouquinho. Quando eu era representante, não, quando eu dava aula para as crianças no Maranguape, tem uma irmã daqui de Maranguape, que é a Rosana. Ela me auxiliou, ela me ajudou, eu auxiliava ela me ajudou demais, ela escrevia a aula inteira para mim. Eu era adolescente, né? Ela preparava tudo. Para caso ela faltasse, eu conseguia assumir a sala das crianças sem me desesperar. Então, eu aprendi muito com a Rosana. Não sei se ela vai ouvir isso, mas eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim, assim. A homenagem está sendo feita, né? É. O reconhecimento está sendo feito, né? Isso. E lá, quando eu ouvi a tia Jo, e ela começou a ministrar para os pais e para as crianças também. E quando ela ela mostrou fotos das crianças da África. Aí foi aí que o meu coração foi se abrindo para missões. Quando eu vi o trabalho dela, ela sofreu muito, ela teve malária, mas ela sofreu muito, ela inchou com quilos e quilos de líquidos quando ela chegou aqui no Brasil. E ela mostrando o trabalho, mostrando as crianças lá, eu comecei a sentir o meu coração movendo diferente, como ele nunca tinha. E eu achei assim, não, porque eu trabalho com criança, eu estou vendo essas crianças sofrendo, eu estou movendo de compaixão e tal. Só que eu não entendia que Deus estava me chamando. Sim. Né? E ela pregou e tal, e falou, ela chamou todo mundo para fazer a oração. Foi todo mundo, nós éramos os alunos, né? Estávamos todo mundo lá. Quando eu cheguei lá na frente, irmão Sidney, e ela começou a orar, todo mundo fechando os olhos, eu comecei a sentir dentro de mim como se o meu coração ele pulasse. E um sentimento, aí eu chorar, de desespero. Parecia que eu ia morrer. Eu sentia a sensação de morte, que eu ia morrer. E eu fiquei desesperada com aquilo ali, porque era o sentimento que eu tinha, era desespero. Eu abri meu olho, eu vi todo mundo chorando. O pessoal, uma igreja bem tradicional, o pessoal no mistério. Eu olhei aquilo ali, fechei meu olho bem depressa. E quando eu fechei meu olho, eu comecei a gritar. Olha, eu no culto, né? Nunca nem sapateei no mistério. Não consigo, já tentei, gente, não dá para mim. Mas eu creio, só não dá para mim, né? Eu não consigo. E daí, nisso, quando eu dei por mim do que eu estava gritando, não sabia o que eu estava dizendo. Eu fiquei fora de mim. E quando eu entendi o que eu estava dizendo, eu me desesperei mais ainda. Só que o meu coração acalmou. E eu estava dizendo, eu vou. Mas eu não queria dizer eu vou. Eu não queria estar sendo chamada, entendeu? Eu sei. Não era meu plano. E quando eu entendi que eu estava dizendo eu vou, aí eu senti que o meu coração acalmou. Aquele desespero todo era um chamado, né? E quando eu disse assim, mas eu quero ir para a África. E eu sempre achei que eu iria para Moçambique. Eu era certa que eu iria para Moçambique. Porque de tudo isso, né, que tinha acontecido. E daí eu fui abrindo o meu coração durante o curso para que o Senhor, se o Senhor precisasse de mim, eu iria.
né? Eu iria. Tipo assim, eu não tive um manto descendo, você vai para as nações, esse que eu te digo, não. As irmãs tinham profecias, revelações, eu tinha esse sono, senti esse momento, mas eu sempre senti e sinto até hoje. E é o que eu quero continuar sentindo, que não seja preciso que os anjos venham me dizer que eu tenho que ir para as nações. Eu sei. Eu quero estar disponível. O Senhor precisar, e Ele sabe do que eu sou, do que eu consigo fazer, né? Nele, com a ajuda dele. Eu quero estar disponível, sabe? E é isso que eu falo para as pessoas. Ah, irmã, eu não tenho uma chamada transcultural. Claro que é específico, né? A gente entende e tal. Mas tem tanta gente tão preparada, mas que não está disponível. Eu prefiro ser daquelas que precisam o tempo todo do Senhor e estar disponível. É verdade. É como o Senhor Jesus falou que os campos estão prontos para serem colhidos, mas a necessidade tremenda de ceifeiros para trabalhar nessa grande colheita. Sim. Ele não cita que os campos estão prontos para serem colhidos, mas precisamos preparar agricultores, treinar, precisamos... Ele disse que precisavam pessoas se dispor a ir colher. Sim. Então, que nós tenhamos esse entendimento e pensamento que a obra missionária, ela é um chamado de Deus na vida. Não adianta enfrentar um campo missionário por impulso. Sim. Eu creio que não adianta você enfrentar um campo missionário só porque você acha bonito o que o missionário faz. Eu vou meter as caras e vou, porque você pode se decepcionar, não é fácil. Você tem que entender que ele está chamando. O campo né? missionário não é uma aventura para você estar lá de qualquer jeito, não. Mas que existe uma necessidade grande da obra missionária na nossa cidade, bem pertinho, no trabalho, na vizinhança que a gente mora. Isso tudo tem a ver com evangelizar, com fazer missões. Sim. Então, esse é o chamado que o Senhor tem para todos nós. Não precisa você esperar que venha o anjo revelar, lhe chacoalhar, lhe Sim. pegar pelo braço, você tem que ir. Não, nós temos que ter essa consciência de que a obra missionária ela carece de todos nós. Sim. É muito importante, né? E além de Imperatriz, teve outras experiências? Teve, pronto. Quando eu voltei, né, de Imperatriz, e eu me lembro que quando eu fui, a igreja fez uma surpresa para mim, me deram um buquê de flores, o pastor foi fazer minha despedida. Nesse tempo, a irmã Uda ainda estava conosco. E assim, eu amo muito a irmã Uda. Muito. Ela acreditava muito em mim. Puxava muito minha orelha. Mas ela acreditava muito em mim. Eu acho que hoje, se ela estivesse aqui conosco, ela estaria feliz, sabe? Do processo. Que você passou, Isso. né? E que ela estava ali. Então, eu me lembro das últimas palavras dela para mim. E nesse dia dessa despedida, ela tirando fotos e tudo, e ela dizia, menina, Deus está te chamando para coisas maiores. Ela falava, menina, o jeito forte dela, né? E assim, eu lembro muito dela. Ontem mesmo eu estava me lembrando dela. E quando a gente tem lá um período que a gente chama o transcultural, a gente não pode dizer o que acontece lá, porque pede a graça para os outros, né? Eu sei. Mas é bem complicado. E quando eu voltei, era na época do Orkut, né? Não tinha Facebook ainda. É o novo. É o novo, né? E eu conversando com o irmão Ramos de Imperatriz, é uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida. Ele tem uma sensibilidade muito grande. E quando eu estava lá, eu não fiquei no alojamento, porque as solteiras ficavam junto com os casais. E os solteiros em outro alojamento. Só que eu, com mais 2 meninas do Ceará e 2 do Pará, nós ficamos hospedadas na casa do pastor Romeu, que é filho do pastor Raul, que é o presidente da Assembleia de Deus lá. Então, assim, houve todo um mistério de Deus para a gente ficar lá. E como a gente estava dentro de uma casa com uma família, né? Uma família, assim, que eles tiraram as filhas do quarto, ficaram com as filhas dormindo no quarto deles 2 meses para poder nos receber. Então, é uma família, assim, que eu também nunca vou esquecer.
da maneira que eles deixam aquilo que é importante para eles, conforto dos filhos, das filhas, né, que só tem filhas, para receber os alunos, né? Então, o irmão Ramos dava muita assistência para nós que ficamos na casa da família. E nesse tempo que a gente voltou do transcultural, eu falando para a irmã Uda como tinha sido, ela, meu Deus, 6 meses, ela é muito mais empolgada que eu, né? E eu, graças a gente tinha todo um treinamento. E eu disse assim, pastora, graças a Deus que eu consegui vencer sem negar a Cristo. Porque foi uma experiência também muito forte, mas a gente não pode contar. E assim, quando eu voltei de lá, eu falei com o pastor, e o pastor disse assim para mim, quando a missão precisar, você vai? Eu disse, vou. Isso foi em 2009. Né? Quando foi em 2015... Olha o tempo. E eu nunca vi aqui, pastor, quando é que eu vou ser missionária? Não, né? Até porque deixa quieto o assunto. Quando foi em 2015, eu vim para um culto aqui na sede e o pastor me chamou e disse, eu estava mesmo querendo falar com você. Foi quando ele me falou da escola de profetas, que até a Juliana e a Tainara também fizeram. Lembro. Pronto. E era um período de 3 anos. Eu disse, 3 anos... E era para a gente estudar, a gente estudava super chique, a raiz da palavra no grego, era muito bom, era sabe? Preparo bem. Toda, né? E para ir para o sul, né? Eu cearenseis, cabeça chata, Deus do céu. Só que aí eu conversei com a minha mãe, ela disse, vai, nada te prende aqui, vai. Eu disse, pastor, eu vou. E tudo se encaminhou, né? E eu fui para Santa Catarina. E nesse momento agora aqui, assim, quando eu cheguei lá, a gente desceu no aeroporto de Navegantes, que é onde o pastor tem uma casa lá. E eu sempre quis fazer um cruzeiro. Então, quando envolve navios, coisas assim, me chama a atenção, que eu tenho um sonho de fazer um cruzeiro, né? Um dia eu vou realizar. E daí, a gente tinha que cruzar o rio de Navegantes para Itajaí numa balsa. Então, tinha muitos carros. Nunca na minha vida eu tinha visto uma coisa daquela. Eu parecia assim, uma sei nem o quê, olhando para um lado, para o outro, tudo tão diferente. E até que a gente chegou lá na casa dos profetas e no caminho, a Andréia, que era a nora do pastor Evaldo, que é a nora, né, do pastor Evaldo, casada com o Júnior, ela disse assim, você que trabalha com criança? Eu disse sim. Ela disse, desde que o teu pastor enviou a tua ficha, que eu vi que tu trabalhava com criança, eu comecei a orar para você vir. Eu disse, vai dar certo essa menina vir, porque eles estavam precisando de pessoas para trabalhar com as crianças lá. Aí foi quando eu entendi que quando eu estou disponível, o Senhor me encaixa no lugar que Ele precisa. E quando eu cheguei na quarta-feira, e na quinta-feira eu já fui dar aula para as crianças. Já tinha uma agenda preparada? Já tinha uma agenda. Ela disse, eu orei para que Deus te mandasse para cá. Eu fui para estudar, mas na verdade eu fui para servir. Para servir o departamento infantil lá e foi assim uma bênção. Eu dava aula 3, 4 vezes na semana para as crianças, tanto em Itajaí como em Blumenau, que eram 2 igrejas. E assim, as experiências que eu tive com aquelas crianças não têm explicação. E quando eu fui para Santa Catarina, com poucos dias o irmão foi ser meu dirigente na minha congregação. Vida na Palavra. Vida na Palavra. Lembro. Né? E hoje eu quero honrar a tua vida. Vou chorar de novo. Meu Deus. Por quê? Porque eu fui para Santa Catarina e lá a gente tinha estadia e comida. Mas as minhas coisas pessoais eu precisava ter dinheiro para isso. E eu me lembro que quando o irmão, com sua família, assumiu a congregação da Área Verde, entrou em contato comigo e me perguntou como que eu estava, do que eu estava precisando. E o irmão se comprometeu comigo. Eu fiquei 1 ano e 1 mês. E todos os meses eu recebia a manutenção para minhas coisas. E eu sei que muitas vezes saiu do seu bolso. Eu quero honrar a sua vida hoje e te agradecer mais uma vez, porque foi Deus que te colocou no tempo certo na congregação da Vida na Palavra, na Área Verde, porque Ele precisava que o irmão cuidasse de mim em Santa Catarina. E todo o tempo que eu tive lá, eu recebi a manutenção. Então, nunca faltou meu sabonete, nunca faltou o desodorante.
E eu só tenho, assim, que agradecer a Deus, porque Deus sempre levanta pessoas generosas, sabe, para abençoar a minha vida. E eu quero lhe agradecer e honrar a sua vida hoje. Ai, glória a Deus. Nem sem palavras. Eu lembro desse episódio que a gente mobilizou a Igreja da Vida na Palavra. E nós entramos num acordo, fizemos uma caixinha de papelão, caixinha de sapato, enrolei lá com papel, botei oferta para a missionária Luíde. E eu pedi, irmãos, você coloca o valor que você puder colocar nessa caixa. Você coloca aqui, eu pego o dinheiro daqui a uns dias e eu estou com o número da conta da Luíde. E todo depósito que eu fizer, eu pego o extrato e coloco lá no flanelógrafo para prestar conta com a igreja. E assim nós fazíamos, né? Todo mês a gente fazia, mês dava bom, tinha mês que dava menos, mas sempre a gente conseguia mandar alguma coisa. Eu não tinha nem ideia de quão foi útil. Eu não tinha nem essa noção de quão tinha sido tão útil. Mas eu lembro de um dia que eu fiquei assim chateado. Eu cheguei na igreja, era um culto de doutrina. E quando nós abrimos a igreja tinha sido arrombada. Alguém tinha tirado as telhas da igreja, entrado pelo teto da igreja e tinha roubado o notebook, o data show, e tinha pego o dinheiro que estava na caixinha, rasgou a caixinha e levou lá, eu não sei o valor, mas tinha alguma coisa lá. E naquele dia foi tão chato, a gente ficou tão chateado porque aquilo aconteceu. Sim. Era o nosso data show, era o nosso notebook, era a oferta que nós íamos enviar para a missionária. E o Senhor depois confortou nosso coração, depois nós conseguimos comprar outro data show, conseguimos comprar outro notebook e continuamos o nosso foco, o nosso objetivo em ajudar, né, a irmã Luíde, que era a pessoa que se congregava naquela igreja e que nós tínhamos todo o cuidado e todo o zelo. E que assim esse sentimento seja para todos, toda a igreja, que nós temos missionários no campo, que foram enviados, que a nossa igreja enviou e se comprometeu a colaborar, a pagar a manutenção ou parte da manutenção desse missionário lá. E com certeza, você fazendo algo assim para a obra missionária, o Senhor está observando, está olhando, não se engane, o seu galardão está lá. Ajude a obra missionária, oferte, contribua, ore, interceda, mas faça alguma coisa pela obra missionária. Não deixe o seu missionário como se ele estivesse bem longe de você. Não, todos os dias, ore por ele, ajude ele, porque com certeza ele lá muitas vezes está confiando na igreja que aqui fica. Sim. Muitas vezes o missionário pode querer ter, como você disse, o meu sabonete, o meu desodorante, a minha pasta de dente. Nunca faltou. Era um valor que não dava para comprar as roupas, as sandálias, né, que você queria, mas dava para comprar a parte da higiene que você talvez não tivesse naquele momento. Isso, que era o que eu não tinha, porque de roupas, né, eu não tinha uma roupa de frio, um calor que faz aqui, né, eu não tinha uma roupa de frio, só que eu ganhei tanta roupa, mas tanta roupa de frio, muita mesmo assim, e no tempo que eu estava lá, quando era o final de semana, a gente ia para a casa do pastor de Paulo, em Navegantes, né? Era o nosso lazer. E Itajaí é muito linda a cidade. Então, no nosso dia de folga... É a cidade que tem praia. É à beira de um rio e tem praia em Navegantes. E só que lá tem um porto enorme, chegava aqueles cruzeiros, e eu amava ver aquilo, né? E outra menina, que era a Eliaci, nós éramos as que mais gostavam de andar. Então, no nosso dia de folga, a gente não tinha dinheiro para passagem, mas a gente ia a pé, porque a cidade é linda. Lá, a ciclovia, que eu achei assim maravilhoso. Aqui a nossa ciclovia é de cimento, né? Lá não, ela é cheia de flores, de um lado e do outro, nas ciclovias. E eu amo flores, então, assim, a gente ia para andar só no meio das flores, se imaginando. Eu sou muito sonhadora, né? Então, a gente andava muito a pé,
como a cidade era bonita, qualquer lugar que tirasse foto parecia que a gente estava assim num parque, numa coisa, mas não era, era o meio da cidade. Então eu não perdia fotos, então eu amava tirar fotos quando estava no frio, com aqueles casacos, eu gostava disso, né? Então eu tinha muitas fotos e ainda tenho. E eu ganhei muita roupa. E também assim, eu tive, na época a gente estava lá que a gente ficava na escola e depois a gente foi para a casa do pastor. O pastor, quando era final de semana, ele nos mantinha na casa dele. Né? Ele mandava uma ajuda e a gente ficava na casa. Era assim, era o nosso momento de luxo. Né? Era quando final de semana que a gente ia para a casa do pastor. Para casa do pastor, a gente passava de balsa, tudo importante, para passar de uma cidade para outra, porque o rio cruza, né? E a gente ia para casa do pastor. Então, era o nosso momento de riqueza, era esse tempo. E tinha lá também a irmã da irmã Uda, que é a irmã Zilá. Ela também, assim, ela foi muito generosa com a gente. Ela dava muita assistência, se preocupava o tempo todo, que é a mãe da Geise, que estava aqui com a gente, da Geise e do Jeff, né? Ela foi, assim, uma bênção na nossa vida. Alguma coisa que a gente precisava, ela chegava junto ali. Quando a gente estava na casa, ela preparava a comida para nós. Mesmo que a gente fizesse, ela fazia também e trazia para a gente. Então, assim, eu agradeço muito a Deus também pela vida dela. Eu pude conversar um monte sobre a irmã Uda com ela, né? E elas parecem muito. Foi quando eu conheci a mãe da irmã Uda, que também já partiu. Então, assim, foi uma época muito boa e eu fiz muitos amigos lá. É importante, porque está longe de casa, mas essas amizades parecem que a distância é diminuída. Isso. Conforta, né? Aquela distância, aquela saudade é diminuída quando você encontra pessoas que lhe acolhem bem. Exatamente. Lá, tanto muitos casais, assim, eles vinham, como a gente era de fora, né? Então, eles davam assistência a gente um pouco mais, traziam uma comida diferente, nos levava para comer fora. E muitos, até na missão mesmo, quando eu estava em missões, eles mandavam uma oferta para mim. Tem a pastora Evanilde, ela veio nesse ano. Ela disse, cearense, que nunca foi no Beach Park, eu nunca tinha ido no Beach Park. E ela veio esse ano para Fortaleza e ela me presenteou com um dia no Beach Park, eu nunca tinha ido. Então, assim, é uma amizade que ainda existe. Permanece. Permanece, né? Até com os outros, né? Os outros casais lá, o pastor Tutuí, as pessoas, eu não vou dizer não, que eu vou esquecer, né? É para não deixar ninguém de fora, né? Mas, assim, Deus levantou pessoas maravilhosas lá, que nos supriam de tudo. Quando a gente nem imaginava, ele chegava com aquilo que a gente estava precisando. Então, assim, é como eu falei, Deus prepara pessoas generosas na minha vida, graças a Deus. É interessante como Deus, ele providencia, ele chama, ele cuida, ele providencia, ele dá todo o suporte. Sim. Às vezes a gente olha ao nosso redor e não consegue ver como eu vou. Mas, Senhor, quem sou eu para ir? Muitas vezes, talvez a gente se para e não vai além porque você olha para você. Sim. E você imagina, quem sou eu para ir, Senhor? Eu não tenho capacidade para fazer isso. Se nós olharmos nessa visão, nós nunca vamos dar um passo além, porque o Senhor olha para nós de uma maneira diferente e vê em nós coisas que nós não conseguimos ver. Sim. Talvez você, se olhando no espelho, diga assim, eu, Luíde, sei isso, fazer isso, eu acho que não dá para mim. Mas quando o Senhor olha para o seu interior, ele vê um coração disposto. Aí é outra história. Sim. Aí ele pega, chama, leva e faz. Verdade. Olha, nos acompanhando aqui, nós temos vários irmãos, o nosso irmão, o evangelista Joaquim Marlos, que belo testemunho, viu? Amém. Glória a Deus, a minha esposa, a irmã Jo, amém. A Jo esteve ali naquela época, né, comigo, nós ali na Vida da Palavra. E muitas coisas que eu não conseguia ver, a Jo como esposa, mulher, ela via e chegava para mim e dizia, Sidney, vamos fazer assim, vamos... Ela dava ideias e sempre essa sintonia do casal pastoreando a igreja é muito importante. É verdade. Oh, meu Deus, o que seria de mim sem a minha amada esposa? Porque muitas coisas, ela em que chegava e dizia, Sidney, tu já prestou atenção nisso? Vamos fazer assim? E era uma bênção.
Deus falava com ela e mandava ela falar comigo, porque parece que eu tenho um ouvido meio duro. Assim, às vezes eu não tenho essa sensibilidade de ouvir Deus falando. Aí ele usava mais ela. É uma benção. O irmão Misalbe, amém, meu amigo, tirando minhas lágrimas aqui da nossa conversa. Tu será chorona hoje. Trouxeram a chorona. Ó, o nosso missionário Laércio, glória a Deus, testemunho glorioso. Oh, Que meu benção. Irmã, é incrível como o tempo voa. Deus. Nós só temos 5 minutos de programa. Olha. Eu não tenho como, em 5 minutos, conversar contigo sobre Guiné-Bissau, porque é uma experiência tremenda, grande, né? Sim. E não vou entrar nesse assunto agora de Guiné, porque nós vamos fazer um outro programa. Tá bom. Nós vamos fazer um outro programa na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h15. Nós vamos fazer um outro programa iniciando da sua ida para Guiné. Pronto. A experiência de lá, na verdade, que você foi para Guiné, mas o foco seria ir para Senegal, né? O plano. Mas a gente vai tratar desse assunto no próximo programa. E Amém. também vamos entrar um pouco do projeto do Pés Pequeno, Sim. que é a alegria. É a minha alegria. Vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles, né? O ponto fraco, né? É o meu ponto fraco. Da irmã Luíde. É esse trabalho com as crianças, né? Ela tem, ama esse projeto. tem todo o jeito, né? Tem toda o carisma, tem todo o amor pelas crianças. Assim, a gente vai falar sobre o Pés Pequenos depois, mas assim, quando eu voltei do campo que o pastor me falou, na verdade ele me falou, eu ainda estava em Guiné, e ele me explicou melhor, e quando eu recebi as apostilas do curso, que eu olhei, eu senti algo assim muito incrível. Deus assim, com cada um de nós, Deus tem uma forma, né, de tratar. Ele me trata do jeito que é a minha personalidade. Eu já percebi isso, do jeito que eu sou, é o jeito que ele fala comigo. Ele é muito lindo, né? Ele é muito íntimo. E quando eu voltei do campo, que eu queria frisar isso, porque o Pés Pequenos é meu bem-querer hoje, né? É a causa que eu defendo. E eu senti, quando eu voltei do campo, que eu cheguei e eu não iria mais voltar. E eu fiquei meio assim. Mas quando eu recebi o Pés Pequenos, irmão Sidney, eu vou fazer aqui com o meu celular. Foi como Deus fizesse assim. Ele pegou assim o meu coração, né? Aí ele colocou assim e fez isso. Ele acalentou. Então, o Pés Pequenos, para mim, eu sei que é o Senhor acalentando meu coração. Então, para você ver a importância que é para mim o projeto. Mas a mulher é chorona mesmo, viu? Sou. Você não me vê chorando, tem uma coisa errada comigo. Mas é um coração aberto, é um coração sincero, né? Esse é o coração da nossa missionária. Essa mulher guerreira, mulher valente, que nessa 1 hora de programa nos deu uma lição de como nós devemos nos comportar, ter fé, como nós devemos agir na obra missionária. E é porque nós não entramos no assunto ainda do campo transcultural, né, da experiência dela, que ela tem muito para falar ainda sobre essa experiência que ela teve em outras nações e que nós vamos tratar na próxima segunda-feira, às 19h15. Eu agradeço. Eu posso só dar um aviso? Pode, com né? certeza. Nós vamos ter esse ano passado a gente não conseguiu, ano passado, mas esse ano nós vamos conseguir online fazer a nossa conferência das crianças de missões, né? Conferência Kids de Missões, sábado que vem agora, vai ser online, vai ser às 6 horas da noite. É o fórum... Não, e o fórum será no domingo. Nós vamos ter a conferência. Sábado. Sábado, vai ser ali na nossa igreja, mas totalmente online. E nós vamos ter no domingo Qual o nosso horário primeiro que fórum. vai iniciar? Sábado? 6 horas. 6 horas. 18 horas, 18 horas. Né? Pronto. A irmã Érica, a esposa do irmão Éder, os dirigentes pelo nosso do Papada, canal. Isso, da Web TV. TV As Nações. Certo. Isso. Aí no domingo, pela manhã, 9 horas, nós vamos ter o nosso primeiro fórum do espectro autista, que é um sonho do coração da Suiane e do meu.
A gente tinha um desejo muito grande. Desde o ano passado nós estamos tentando, mas nesse ano vai ser totalmente online, mas vai acontecer. Amém. E vai estar... Já está sendo divulgado. Já está sendo. Essa semana nós vamos muito mais, né? Que é para todo mundo participar, para assistir, tá bom? Vai estar a Rose, que é presidente da APAI daqui de Maranguape, palestrando. O irmão Cleito Dias, da nossa igreja, que trabalha na APAI de Guaiúba, também vai palestrar. E também a Cátia, esposa do irmão Batista, também ela é terapeuta ocupacional, ela também tem uma palestra. E vai ter 2 mães contando a experiência de ser mãe de uma criança autista, que é a Laiana, e a Maiara, que é filha da Cláudia. Vai ser essas 5 palestras, então vai ser sábado, 9 horas da manhã. E vai ser sábado às 18. Domingo, gente, isso. Sábado às 18, que é a conferência, né? E domingo, 9 horas da manhã, a partir das 9 da manhã, o fórum, né? Então, você não pode perder, vamos divulgar nos nossos canais, né? No Instagram da igreja. E não perca, participem. Esse canal tem sido uma bênção, irmãos. É uma bênção esse tem canal. sido uma bênção poderosa, que nós temos uma ferramenta grande nas nossas mãos. Participem, interajam, assistam. Afinal de contas, você não vê uma programação saudável na TV aberta hoje. A gente assistindo a TV aberta hoje, nós terminamos de assistir quase que com a depressão, de tanta notícia ruim que a gente tem que absorver. Então, se liga nas coisas da igreja, nós temos esse canal e esses programas que passam o dia todo de uma programação muito saudável. Sim. Eu quero agradecer aos irmãos que nos assistem, que nos acompanharam, convidar para assistir, né, tanto no sábado quanto no domingo, toda a programação que a irmã Luíde acabou de citar, e convidar a todos para na próxima segunda-feira, às 19h15, poder ouvir a segunda parte, que nós vamos dar continuidade à entrevista, falando já... Vai ter muito choro ainda. Ainda vai ter muito choro, porque foi uma experiência muito forte, muito boa, que ela teve em Guiné, e nós vamos ouvir tudo aquilo que ela tem para nos dizer, irmã Luíde. Amém? Agradeço a todos que têm nos acompanhado, a todos que têm sempre prestigiado o nosso programa, e que nós possamos ter uma noite abençoada, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que o Senhor abençoe todos os nossos missionários, nosso missionário irmão Laércio, que está aí nos assistindo, lá na Bolívia, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe a todos os nossos missionários que estão no campo, que o Senhor derrame bênçãos, prosperidade, saúde, guarde eles de toda essa pandemia que está espalhada no meio do mundo. Amém. E que o Senhor abençoe a nação brasileira, né, trazendo momentos melhores para o nosso Brasil. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E muito obrigado a todos. Até a próxima segunda-feira com Missões às Nações. Amém. A paz do Senhor. Amém. Tchau. Pai, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O João quer saber se após se vacinar pode parar de usar máscara. João, ainda não. Mesmo depois de ser vacinado, você vai precisar utilizar a máscara. A vacina protege principalmente de formas moderadas a graves, mas ainda não impede a transmissão. Por isso, ao sair de e lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br/saúde. Ah, lembre-se de baixar o Conect SUS Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação.